Então, eu estava a dizer que o Senhor Jesus Cristo não coloca a fasquia mais baixo. Ele põe a fasquia mais alto. E diz que o meramente cobiçar uma mulher, que se alguém disser que cobiçar a mulher alheia é algo errado, olhar para uma mulher de uma forma sexual e desejá-la, que não há problema nenhum com isso, mas ele fala sobre isso. E claro, também encaixa-se na pornografia. Aborto e pedofilia. Não falou sobre isto? Falou. Qualquer que escandalizaram destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que pendurassem uma moda zenha e submergisse na profundidade do mar. E aqui ele também, de certa forma, advoga a questão da pena de morte. Ele diz que é digno de morte quem comete um ato horrendo contra uma criança. E a dada altura ele também fala, não cheguei a pôr essa passagem, mas ele fala daqueles que fizeram aos mais pequeninos. Quando fizeste a um destes meus pequeninos, irmãos, a mim o fizeste. Ele fala muito dos pequeninos. E depois entramos naquela passagem que muitos gostam de não julgues, né? O não julgues é o centro do evangelho do cristianismo liberal. O cristianismo, que eu ponho entre aspas, porque de facto não é cristianismo, mas é um vale-tudo que não é bíblico. Ele diz, não se julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos vão medir a vós. Ele diz, de facto, não julgueis. Não julgueis, a não ser... O que interpreta esta passagem é, se tu julgares os outros, vais ser julgado com o mesmo tipo de juízo. Porque se o objetivo do Senhor Jesus Cristo fosse mesmo, não julgues, aqui a ideia é, não julgues de forma hipócrita. Não digas aos outros, não podes fazer isto, quando tu próprio fazes, porque é assim que ele fala daquela questão do argueiro e da trave no olho. A dada altura ele diz, não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Então, julgamos ou não julgamos? Julgar segundo a reta justiça. Ou seja, nós devemos e podemos julgar de acordo com a palavra de Deus. Analisar a nossa vida, analisar, não é andar aqui a apontar o dedo aos outros, mas olhar para nós e pensar se estamos a viver de acordo com o que a palavra de Deus diz. Julgai segundo a reta justiça. Outros dizem, Jesus, aceita-me tal como sou. E alguns podem usar, aquele que dentre vós esteja sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E nem eu também te condeno. Isto é no relato da mulher apanhada em adultério. É verdade isto. E muitos gostam de dizer, mas tu também não pecas. Mas o que é que diz o Senhor Jesus Cristo à mulher? Vai-te e não peques mais. Ou seja, o pecado deve ser um acidente. Não deveria existir na vida do crente. Tanto que eu costumo dizer que Salomão, quando da dedicação do templo, diz, quando alguém pecar, o apóstolo João diz, se alguém pecar, nós nas epístolas de Paulo não vemos o pecado como algo antinatural, algo que não faz parte, não deve acontecer. Não há... Não é que não haja desculpa, o Senhor compreende-nos, mas não devemos ver o pecado como, olha, eu vou fazer isto, este é o meu estilo de vida, eu vivo assim, e Ele certamente vai compreender-me. Enquanto o Senhor Jesus Cristo diz, vai-te e não peques mais, o cristianismo liberal diz, vem, podes continuar a pecar. E é verdade que Ele compadece as nossas fraquezas, Ele compreende o nosso estado. Nós lemos isto em Hebreus, temos um sumo sacerdote que compadece as nossas fraquezas. Mas, apesar de Ele se compadecer das nossas fraquezas e compreender as nossas fraquezas, foi o nosso pecado que levou à sua morte. Ele morreu pelos nossos pecados. Portanto, vou eu ter prazer em algo que levou à morte do meu Senhor? Autoridades e impostos, alguns dizem que nós não temos nada que obedecer às autoridades, porque o nosso rei é o Senhor, e até apelam a uma certa rebelião contra as autoridades. Nesta passagem, o Senhor Jesus Cristo diz a Pedro para ir pescar e buscar uma moeda para pagar o tributo por ele e por Pedro. Em Mateus 17. E depois em Mateus 22 temos aquela famosa expressão, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus.
E é interessante que mesmo vivendo debaixo de um regime de tirania, ele nunca apelou à rebelião. E é possível que alguns dos que inicialmente o seguiam estivessem à espera de que fosse ele que libertasse o seu povo e os livrasse da opressão do jugo romano, mas não era essa a sua intenção. A sua intenção era espiritual e não física. Não tanto física. Também era, mas passava primeiro por um reino que não era necessariamente arrumar com o reino com o domínio romano. Pobreza. A missão da igreja não é a erradicação da pobreza, porque o Senhor Jesus Cristo disse: os pobres sempre os tendes convosco. Os pobres não vão deixar de existir. E apesar de sermos aconselhados a fazer o bem a todos, em Gálatas 6:9, e a lembrar-nos dos pobres, Paulo diz, quando foi a Jerusalém, os crentes disseram que lembra-te dos pobres. A missão da igreja não é a erradicação da pobreza, mas sim a proclamação do Evangelho da graça de Deus. Há outros que também pensam, criam uma ideia de Cristo de que Ele vai proteger. Ele não vai deixar que mal algum aconteça aos seus filhos. E há muita gente que diz: Deus é Pai, Ele não vai deixar que mal algum suceda aos seus filhos. Olhem, vão dizer isso aos meus sogros e aos casos os casos que nós referimos, pelos quais estivemos a orar há pouco. Claro que o mal vai acontecer na vida mesmo daqueles que amam a Deus. Mas todas as coisas contribuem conjuntamente para o bem dos que amam a Deus. Não é fácil, mas alguns até usam, até já vi esta expressão acerca do Covid: 1000 queiram ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Isto é terrível, pegar numa passagem descontextualizada e usá-la de forma a ir ao encontro daquilo que nós desejamos. Este salmo tem o seu contexto, mas isto não acontece hoje. E sabem quem é que também usou este mesmo salmo? Foi o diabo. O diabo usou, na tentação do Senhor, usou este mesmo salmo. Se procurarem no Salmo 91, aparece assim. Aparece a citação do diabo, que ele diz mesmo, está escrito, que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas suas mãos para que nunca tropeces com o teu pé em pedra alguma. Cuidado, isto é tentar a Deus. Tentar a Deus. E o que é que o Senhor Jesus Cristo diz sobre o assunto? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele não promete uma vida fácil, promete sempre uma vida mais complicada até. Fala sobre tomar cada um tomar a sua cruz. Ou seja, ele não promete vida fácil. Mas há alguns que dizem que ele nunca afirmou ser Deus. Ele nunca disse: eu sou Deus. É verdade. No entanto, ele diz: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. E os judeus ainda mais procuraram matá-lo porque dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. E ele diz também: eu e o pai somos um. E mais tarde eles dizem: porque sendo homem te faz a ti, Deus a ti mesmo. Alguém ler a palavra de Deus e ficar com a ideia de que ele não se considerava Deus é realmente quem não percebeu nada do que leu. Alguns dizem: nunca ninguém voltou do além para dizer como é. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem quer em mim, ainda que esteja morto, viverá. E ele diz também: eu sou o primeiro e o último, o que vivo e fui morto. Mas aqui estou, vivo para todo sempre. Ou seja, houve alguém que voltou dos mortos, para dizer como é. Eu adoro, ou creio à minha maneira. Isto é terrível. É um mal de milhares e de milhões de pessoas. É esse o Senhor Jesus Cristo deveria dizer: vós adorais o que não sabeis. E disse à mulher samaritana, que eles também adoravam a Deus. Mas ele teve de lhes dizer: vós adorais o que não sabeis. E novamente aquela passagem: quem crê em mim, segundo o que diz a Escritura. Não é quem crê em mim à sua maneira, de acordo com a ideia que criou de mim. Também, o que é que está escrito na lei? Como lês? Não é à tua maneira. É conforme está escrito. E a dada altura, o Nicodemos diz: bem sabemos que és mestre, vindo de Deus. O Senhor Jesus Cristo não lhe disse: sim, olha, é isso mesmo. Estás mesmo... é mesmo importante isso que estás a dizer. Não disse. O que ele disse foi: o que é mesmo importante é nascer de novo. Não é quereres da tua maneira. Não é achares que eu sou um grande mestre. O que é preciso é nascer de novo. Alguns dizem: somos todos filhos de Deus. E aqui provavelmente todos sabem o que é que ele diz sobre isso.
vós tendes por pai ao diabo. Alguns, o Senhor Jesus Cristo teve de dizer, vós tendes por pai ao diabo. Não foi nada meigo nas suas palavras. Alguns também pensam, Jesus não vai condenar ninguém. Ele é amor. Olhem para ele como compreende e como ama a todos. Não. Ele foi a pessoa que mais falou do inferno e da condenação. Ele diz assim, quem crê nele não será condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Portanto, esta ideia de que ele vai salvar a todos, ele vai abraçar a todos, isto não é bíblico. Quem não crê já está condenado. E ninguém falou mais no inferno e na condenação do que ele. E sobre a exclusividade. Ele é um meio de chegar a Deus. Então vamos ver o que é que ele diz. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Em relação à exclusividade da salvação, do acesso a Deus, é só Ele. Claro que temos outras passagens na palavra de Deus sobre haver só um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, mas Ele próprio diz isso. Cuidado. Isto para terminar, cuidado com o Cristo errado. Uma vez mais aquela passagem, se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, com razão sofrereis. Vais sofrer as consequências eternas se criares um Jesus de acordo com as tuas conveniências, de acordo com aquilo que tu gostas, vais sofrer as consequências. E essas consequências podem ser não só nesta vida, mas como podem ser eternas. Alguns poderão dizer, eu creio nele, eu conheço. Vocês adoram a vossa maneira e nós adoramos à nossa maneira. Cuidado com isso. Porque ele pode ter de dizer, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim. Mesmo que tu digas que me conheces, o que interessa é que ele nos conheça a nós. E que ele não diga, nenhum de nós, nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Que ele possa dizer, claro que noutro contexto, era o contexto do reino, mas que possa dizer de cada um de nós, vinde, benditos do meu Pai. Então, o objetivo era chamar-vos a atenção para a importância de crermos no Senhor Jesus Cristo, crermos no Senhor Jesus Cristo segundo as Escrituras, não segundo uma ideia que nós criamos, e para isso é um estudo muito interessante. Comecei a pensar em algumas passagens, depois fui atrás, fui vendo que havia mesmo muitas, em que podemos saber o que ele disse exatamente sobre o assunto. E se ele diz uma determinada coisa, creiamos no que ele diz. E particularmente para os mais jovens, eu sei que são bombardeados com uma ideologia, com uma doutrina vinda do inferno. Mas se nós formos à palavra de Deus e vermos o que ela diz, logo no primeiro capítulo, nos 2 primeiros capítulos de Gênesis, deita por terra tudo, muito do que nos querem impingir. E o próprio Senhor Jesus Cristo menciona isso e tem isso como um facto. A questão da criação, a questão do casamento entre homem e mulher, a questão do casamento entre homem e mulher para toda a vida. Serão uma só carne. A questão da homossexualidade e tantos outros assuntos. O Senhor Jesus Cristo falou sobre isso. Portanto, creiamos no que ele diz, porque ele provou ser Deus ao morrer e ressuscitar. Um bom domingo para todos e que o Senhor nos abençoe.